Eu não consigo entender como é que um miúdo de 8 anos já tinha uma relação amorosa virtual. Olá, eu sou a Ariana e todas as quartas-feiras é dia de Quartas Criminosas, por isso quero dar-te as boas-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje num cenário um bocadinho diferente, apresento-vos o meu quartinho. Foi uma noite muito difícil, eu estou super cansada e, portanto, optei por estar aqui no conforto da minha caminha. Antes de começarmos o vídeo, vamos ao peditório. Se ainda não subscreveste o meu canal e gostas de conteúdos relacionados com crimes reais ou casos reais, não te esqueças de subscrever, deixar o like, um comentário e partilhar este vídeo com quem mais gostas. Pedidos feitos, vamos ao vídeo. Este caso aconteceu no dia 22 de junho e ainda não existem assim tantas informações porque o culpado é um menor. É um jovem de 14 anos. Portanto, nós não vamos ter fotos dele, nós não vamos saber o nome dele, nós não vamos ter nenhuma informação que nos permita identificá-lo. A não ser quem conhece o jovem, quem conhece a família do jovem, vai saber que foi ele. E como? Porquê? Porque nós sabemos quem é a família dele. Nós sabemos quem foram as vítimas do crime. Por isso, ele é facilmente identificado. Mas não seria de bom tom, mesmo com algumas identificações já feitas nas redes sociais, nós trazermos fotos dele, em que seja possível ver a cara dele. Há muito tempo que um caso não me chocava desta maneira. E eu sei que eu digo isto com alguma frequência, mas este caso é mesmo chocante, do início ao fim. Então, como eu disse no início do vídeo, este jovem agora tem 14 anos, mas ele já estava numa relação amorosa com uma rapariga que atualmente tem 15 anos há 6 anos, o que significa que no início da relação ele teria 8 e ela 9. Era uma relação à distância e apenas virtual. E começando pelo fim, porque é que este crime aconteceu? Porque esta jovem fez um ultimato. Disse-lhe que se eles não se encontrassem pessoalmente, a relação iria terminar. Os pais do rapaz, obviamente, eram contra esta relação. Eram contra eles se encontrarem pessoalmente. O problema é que ele não lidou bem com isso. Algo que me deixou muito triste, claro que todo o crime em si já é muito mau, mas foi o facto de ele terminar com a vida do próprio irmão, de apenas 3 anos. E em interrogatório, porquê é que ele diz que terminou com a vida do irmão? Porque seria muito triste e ele seria incapaz de deixar o irmão crescer num mundo sem os pais. E não faz sentido nenhum. Depois, em interrogatório, é possível perceber que ele é muito frio nas suas palavras, nas suas justificações, e é possível perceber que ele não tem remorso algum daquilo que fez. O pior para mim foi perceber que a família era unida, era um lar com muito amor, com muito carinho, e que este jovem de 14 anos era muito próximo do irmão de 3. Brincavam muito os dois, ele supostamente parecia gostar muito do irmão, e depois acaba por cometer este crime. Por uma relação nenhuma justifica isto, mas uma relação virtual, uma relação em que eles nunca se viram pessoalmente, uma relação que não era uma relação. A mãe era uma mulher que trabalhava muito, ela era cabeleireira e ela passava mais tempo com os filhos do que o pai. Porquê? O pai era enfermeiro, mas metade do mês ele estava embarcado. Então, ele passava ali algum período fora de casa, o que fazia com que a mãe ficasse com uma sobrecarga maior no que dizia respeito à educação dos filhos, no que dizia respeito à rotina dos filhos, mas ainda assim era uma família muito próxima. O único ponto que causava ali algum desconforto entre eles era esta tal relação. Agora a minha pergunta é, como é que um miúdo de 8 anos, como eu disse, esta relação começou quando ele tinha 8 anos, como é que um miúdo de 8 anos teve liberdade para ter esta relação? Inicialmente, eu vou ser sincera, eu julguei um pouco os pais. Não podemos julgar as vítimas, mas eu julguei um pouco os pais. Eu comecei a pensar, mas como é que é possível que um miúdo com apenas mais 3 anos que o meu filho, mais velho, conseguisse iniciar uma relação virtual com outra rapariga? Ele tinha Facebook, tinha redes sociais, mantinha conversas com pessoas que não conhecia. Então, e se aquela jovem, que supostamente na altura teria 9 anos, fosse um predador? Inicialmente eu comecei a julgar os pais.
Mas ao acompanhar mais a investigação, o que é que eu consegui perceber? Eles conheceram-se num jogo, num chat de um jogo. Então é muito possível que estes pais inicialmente nem sequer se tivessem apercebido de que existia um chat naquele jogo, de que ele conversava online com outras pessoas. Por isso, arrependi-me, ok, estás a julgar, mas calma, nós nem sempre temos 100% de certeza do que é que eles estão fazendo no telefone. E também o entendimento que nós temos atualmente sobre jogos, conversas online, não era o mesmo que se tinha há 6 anos atrás. Então, também é um bocadinho complicado estarmos aqui a julgar os pais. Muito possivelmente eles inicialmente não tinham noção do que estava a acontecer e quando tiveram noção já era tarde para conseguirem controlar. Ele premeditou o crime. Ele pensou em tudo, em cada detalhe. Então, como é que ele fez isto? O pai dele, ele tinha porte de arma e tinha formação. O que nos pode levar a crer que talvez ele tenha ensinado este tal filho de 14 anos a utilizar armas. O pai tinha então a arma escondida em casa e o que é que o filho faz? Na madrugada de 22 de junho estava muito calor. Então este filho leva um colchão para dormir junto com os pais, todos no mesmo quarto. Então na cama dos pais estavam os pais com o filho de 3 anos e no chão, num colchão, estava este filho de 14. Porquê? Era a divisão que tinha ar-condicionado, assim todos dormiam com uma temperatura mais agradável, porque estava muito calor, foi uma noite muito quente naquela parte do Brasil. E também por uma questão de poupança de energia, para todos estarem mais confortáveis, fizeram assim. Ele tomou um pré-treino. E ele tomou o pré-treino para se manter acordado até que a família estivesse num sono profundo. Quando todos estavam a dormir profundamente, ele mete a mão debaixo do colchão dos pais, retira a arma e, em primeiro lugar, ele dispara contra a cabeça do pai. Com o barulho desse disparo, o irmão e a mãe acordam. De seguida, ele dispara um tiro no pescoço do irmão e depois um tiro na cabeça da mãe. Depois disto, ele tinha que retirar os corpos da cena do crime. E existia uma cisterna na casa. Uma cisterna é como se fosse um poço de água, mas sendo ele um jovem de 14 anos e não sendo um jovem tão forte assim, nas imagens que se vê da família é possível ver que ele é um jovem meio franzino até. Ele coloca detergentes, produtos de limpeza no chão para conseguir arrastar os corpos do pai e o da mãe, porque o do irmão era muito mais leve, ele conseguia carregar facilmente para dentro dessa cisterna que tinha água. Depois ele fecha a cisterna e começa ali a limpar a cena do crime. Mas agora havia outra coisa, ele tinha que arranjar uma justificação para o desaparecimento dos pais. E algo que eu me questionei foi: os vizinhos decidiram agora, exatamente agora, estar a cortar madeira ali embaixo. Tão bom. Enfim, peço desculpa pelo barulho. Algo que eu me questionei foi como é que ele dispara estes tiros durante a madrugada, foram 3 tiros pelo menos, e os vizinhos não se apercebem do barulho. A informação que eu encontrei é que eles viviam perto de uma zona de mata e que por vezes poderia haver disparos, talvez de pessoas que iam caçar durante a madrugada, não faço ideia, mas esta é a justificação que se encontra e talvez a mais plausível. Ele aguenta a situação durante o resto da noite, limpa ao máximo que consegue, desfaz de algumas roupas que podiam mostrar que tinha acontecido ali um crime. E no dia seguinte começam os telefonemas de família, até que ele decide atender um telefonema da avó. Supostamente, o que é que ele diz à avó? Que o irmão teria mastigado vidro. E ele diz isto porquê? Porque assim, qualquer marca de sangue que fosse encontrada, ele já teria uma justificação. Inclusive sangue na cama, no colchão. E que os pais entraram em pânico, pegaram no irmão dele e foram imediatamente num carro que ele não sabia dizer que carro tinha sido. A família tinha carro, então não teria sido mais plausível pegarem no carro deles e irem a um hospital. Mas não, o que ele diz é que foi num carro de alguém. Inicialmente poderia ser um TVDE, como nós dizemos aqui. Depois já não era TVDE, depois já era o carro de alguém que ele não sabia especificar de quem era. Não estava a fazer muito sentido, mas o que é que as pessoas e a família pensaram? Talvez seja por ele estar nervoso. Algo que se acredita é que ele tenha confessado em algum momento à avó os crimes que cometeu. Isto porquê? A avó foi até ao apartamento e retirou a tal arma. A arma que o neto utilizou para matar o pai, filho dessa avó, a nora dessa avó e o outro neto. E porquê é que isto é estranho? Não havia motivo nenhum para ela remover a arma do apartamento. Porque a arma estava registada, o filho podia ter aquela arma em casa.
Então, a única justificação para ela retirar a arma da casa era exatamente por saber que tinha sido o neto a cometer o crime. Outra coisa que nos leva a crer que a avó estivesse a tentar ajudar o neto de alguma maneira é que, para além desta situação da arma, e eu não estou a dizer que a avó se estava a envolver ou a desculpar o neto pelo crime que tinha cometido, apesar de que ela vai fazer isso um pouco mais à frente. Mas eu não estou a tirar as culpas para a avó. Mas outra coisa que causa alguma desconfiança é que o crime acontece na madrugada do dia 22. No dia 23 de manhã é quando a avó tem conhecimento de que o filho, a nora e o neto de 3 anos estão desaparecidos. E o caso só é reportado à polícia no dia 24, na terça-feira. Isto é estranho porque eu não sou avó, mas eu sou mãe. Se alguém da minha família, seja os meus filhos, o meu marido, a minha sogra, o meu sogro, os meus pais desaparecer, os meus avós, seja quem for, eu vou ligar para a polícia, eu vou ligar para os bombeiros, eu vou ligar para os hospitais mais próximos para tentar saber se algum deles, se a pessoa deu a entrada. Portanto, não faz sentido nenhum que esta avó não tivesse praticamente de imediato contactado as autoridades. Até porque o normal, quando alguém da nossa família desaparece, é nós ligarmos e às vezes até nos dizem mas desapareceu só há 1 ou 2 horas, vamos dar aqui mais um espaço de tempo. As autoridades é que nos acalmam a nós, para nós aguardarmos mais um pouco antes de apresentarmos uma queixa por desaparecimento, não é? E aqui não foi isso que aconteceu. Então, isso também nos deixa desconfiados. Agora, passando um pouco mais à frente, como estavam a ser dias muito quentes, obviamente começou-se a sentir um cheiro. Apesar dos corpos estarem na água, o que ajuda ali a disfarçar, começou-se a sentir cheiro. A polícia, quando está lá a investigar, segue este odor, chega à cisterna e encontra os 3 corpos. Quando encontra os 3 corpos, vai interrogar o filho, que se torna o principal suspeito, para tentar perceber o que é que ele sabia, o que é que tinha acontecido, se ele tinha ou não algum envolvimento, e este jovem de 14 anos está acompanhado pelo tio. O tio era de outra cidade, ele deixou toda a vida dele lá para ir para a cidade do irmão para tentar perceber o que é que estava a acontecer, o que é que tinha acontecido com o irmão dele, com a cunhada, com o sobrinho mais novo. Porque ele não sabia de facto o que é que tinha acontecido, mas quando o jovem de 14 anos vai ser interrogado, supostamente momentos antes ele já tinha partilhado com o tio que tinha sido ele a cometer o crime. O que deixou, obviamente, o tio muito mal, porque ele estava muito preocupado, ele estava ali para ajudar aquele sobrinho que tinha acabado de ficar sem os pais e sem o irmão. Já para a avó, não foi uma surpresa. E é por isso que todas as peças do puzzle se acabam por juntar e por mostrar que ela já sabia disto, que o neto tinha partilhado com ela em primeiro lugar. Por ele ser menor, obviamente, ele tinha que estar acompanhado pelo tio. E ao saber todos os detalhes durante o interrogatório a este sobrinho, o tio ficou em choque. Durante o interrogatório, o que é que se descobre? E isto já foi confirmado nas conversas entre o casal, portanto, entre este tal rapaz que cometeu o crime e a tal namorada de 15 anos. Descobre-se nas conversas que eles falavam do crime, como se tratasse de um jogo. Isto demonstra que ela tinha consciência do que ele ia fazer e depois consciência do que ele fez. Agora, o que é que a polícia precisa de perceber? Se foi ela que o induziu a cometer o crime ou não. Porque eles querem tentar indiciá-la também por este crime. Algo que eu não sei como é que funciona a justiça no Brasil, não sei como é que funcionam as penas no Brasil, a única coisa que eu sei é que por ele ter 14 anos, o máximo que ele pode apanhar de pena são 3 anos e supostamente ele não pode ser mesmo preso porque, mais uma vez, supostamente jovens de 14 anos não podem ser culpados. Não são criminosos. O que lhe pode acontecer, pelo que eu estive a analisar, é ser internado e ter acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Ou então ir para uma casa de correção. Isto foi o que eu entendi do que eu li. Corrijam-me se eu estiver errada. Agora, ela estava longe, noutra cidade, era um relacionamento virtual. Eu não acredito mesmo que lhe aconteça nada. Porque se é ele que cometeu o crime, que premeditou o crime, o máximo são 3 anos, e nem sequer é mesmo uma prisão, quanto mais é ela. O resto do interrogatório é ainda mais chocante. A polícia, em primeiro lugar, depois
destas reviravoltas todas, tentou perceber se aquela jovem de 15 anos era de facto uma jovem de 15 anos. A polícia, no decorrer da investigação, tenta perceber se não estávamos também perante um crime de pedofilia, mas não, a jovem já foi interrogada e tem mesmo 15 anos. Durante o interrogatório, ele demonstra ser uma pessoa super fria. Ele não sente remorsos do que fez. Pior do que ele não sentir remorsos e pior do que ele não se arrepender, é que ele diz que voltaria a fazer tudo de novo. Mas que se voltasse a fazer, que faria de maneiras diferentes, para que não fosse apanhado. Então ele não só não sente remorsos nem arrependimento, como ele confirma que faria tudo outra vez. Agora, a minha pergunta é, como é que um jovem destes volta para a sociedade? Do que é que ele vai ser capaz no futuro? Enfim. Outra coisa que ele conta, e tudo isto é assumido por ele, qual é que era outro dos objetivos dele com este crime? Conseguir levantar 32 ou 33 mil reais que supostamente o pai poderia levantar, ou que ele poderia levantar no lugar do pai. A informação é um pouco confusa, pelo menos para mim foi um pouco confusa. Isto porquê? Neste caso a família não estava morta, estava desaparecida. Estando desaparecida, ele poderia levantar esta quantia. E ele iria usar essa quantia para viajar e ir ter com a namorada. Porquê é que ele não conseguiu levantar a quantia? Porque isto aconteceu no fim de semana. Na terça-feira, a polícia já estava ao barulho, então não houve tempo. Não lhe deu tempo para ele agir, para ele conseguir fazer o que ele queria fazer para obter esta quantia. Porque, caso contrário, talvez ele já nem estivesse na casa, já estivesse lá com a namorada. Dei-vos a minha opinião, deem-me a vossa opinião aqui nos comentários, digam-me o que é que acharam deste caso, digam-me o que é que acham que seria uma pena justa para um jovem de 14 anos que comete este crime. Ele não só fez isto com os pais, mas ele teve a coragem, o sangue frio de fazer isto com um irmão que ele amava, com quem ele brincava, com quem ele passava muito tempo. Costuma-se dizer que os filhos dão sinais, que os pais é que não estão atentos. Mas tendo em conta todos os registros deste jovem com o irmão e com a família, não existiam indícios. E vemo-nos no próximo vídeo.